Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo transborde em nossos corações no início desse trabalho, que tem como objetivo honrar e glorificar a Deus, levar a palavra de Deus às pessoas. E aqui estamos para orar a Deus, ler a Bíblia e entregar a sua palavra. Participe conosco. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, nós te rendemos graça de todo o nosso coração, porque, Senhor, Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Vive para sempre aquele que se abriga nesta bondade, aceitando publicamente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Foi o que fizemos, por isso aqui estamos na condição de filho de Deus, pois Tu diz na Tua palavra que o Senhor Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam também o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no Seu nome. Nos abençoa, Senhor, com estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a você para acompanhar a leitura que estaremos fazendo no capítulo 7 de Mateus, do versículo 21 ao 23. Antes eu quero lhe pedir que você se inscreva, se ainda não é inscrito, e deixe o seu comentário ao participar, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos fazer a leitura. Mateus 7, 21 a 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém. No último vídeo, nós abordamos esse encontro que acabamos de ler aqui. O encontro que os homens terão com Jesus na eternidade. E nesse encontro, mostra que muitos estão sendo enganados, mas só vão descobrir isso quando se encontrarem com Jesus. E o que é pior, foram enganados por si mesmos. Porque no vídeo passado nós citamos o versículo 3 do capítulo 6 de Gálatas que diz, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. E a continuação desse assunto, nós continuaremos hoje. E vamos prestar atenção para nós aprendermos como evitar o engano. Para conhecermos o engano, precisamos conhecer a verdade. É tanto que Jesus Cristo fala em João 8, 32, dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo está falando da verdade que não se explica. Não é da verdade que alguém pode explicar e outro entender. Ele está falando da verdade que não se explica. Que para o homem entendê-la é preciso que o Senhor o revele. Pilatos perguntou a Jesus Cristo, o que é a verdade? No capítulo 18
de João, no versículo 38, descrevendo o encontro de Cristo com Pilato, Pilato julgando a Cristo, faz essa pergunta: o que é a verdade? Jesus Cristo não respondeu, porque ele, Jesus Cristo, era e é a verdade em pessoa. Se Pilato não acreditava na pessoa de Cristo, como acreditaria nas suas palavras? Até porque a verdade aqui, ela vem se manifestando como um mistério. E a Bíblia envolve todo esse mistério. E eu queria fazer uma colocação, mostrar a Bíblia em 3 ângulos, para entendermos por que esse mistério só se entende quando Deus nos revela. O que é a Bíblia? A Bíblia é a história de um homem. O que é a Bíblia? É a história de um povo. O que é a Bíblia? É a história de um Deus. A história do homem é a história daquele que escreveu a Bíblia, porque ali está o seu caráter, está a sua inspiração, a sua inteligência, a sua sabedoria, e ele acaba descrevendo a sua própria imagem ali. A Bíblia é a história de um povo, é a parte histórica que tem a história do povo de Deus. E a história de Deus, essa é a parte que não entendemos. É a parte que só entendemos quando ela se revela. E Jesus Cristo fala das Escrituras, que é a história do homem e a história do povo e a história de Deus. Ele diz no capítulo 22 de São Mateus, no versículo 29, Conhecei as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é este o versículo de Mateus 22 e 29. O versículo de Mateus 22 e 29 é: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Como disse e repito, as Escrituras aqui é a história do homem, a história do povo e a história de Deus. Que 2 partes são explicáveis, que são as histórias dos homens, e a outra só por revelação, que é o poder de Deus. No reino dos homens, os primeiros lugares são para os sábios e entendidos. Mas no reino de Deus, não, é diferente. É tanto que Jesus Cristo, vendo isso, diz no capítulo 11 de São Mateus, no versículo 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aí diz no versículo 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E isso agradou muito a Cristo, ao ponto dele agradecer a Deus. Pois bem, isso tudo acaba gerando um mistério que foge à capacidade do entendimento do homem. Que vem, preste atenção. Além de Cristo dizer que e agradecer a Deus, que Deus ocultou a sua verdade aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, o Senhor Jesus Cristo, que é a própria verdade, como vimos, a verdade em pessoa, Deus que é mais do que a verdade, Deus é a fonte produtora da verdade. Jesus Cristo diz no capítulo 11 de São Mateus, no versículo 27, Jesus Cristo diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Porque
Jesus e o Pai é um mistério que foge, como disse, à capacidade do entendimento humano. Para entendermos é preciso revelar. E Cristo diz isso, e eu quero repetir. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, a não ser aquele que o Filho o quiser revelar. Assim como ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Você quer ver uma coisa? Jesus Cristo perguntou aos seus apóstolos: quem diz os homens o que eu sou? E a resposta foi: uns dizem que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é Elias. E Jesus se dirige a eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. E Cristo responde a Pedro, dizendo: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque a ti não revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Então Pedro falou com conhecimento de causa, porque Deus lhe havia revelado que Jesus Cristo era o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus, para provar o grande mistério que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus se fez Filho do homem para nos fazer Filho de Deus. Jesus se esvaziou do seu poder para restaurar em nós a imagem de Deus que se estragou. Jesus se despiu da sua glória para nos revestir com ela. Jesus desceu ao nível dos homens para elevar os homens ao nível de Deus. Não dá para entender tudo isso, mas bem-aventurado é aquele que crê. Sabe por que não dá para entender? Porque as verdades divinas não foi feita para o homem especular, para o homem entender. Foi feita para o homem crer. Por isso ela se manifesta como mistério. Creia nestas verdades. Creia em Cristo Jesus como mistério de Deus. Creia em Deus como mistério supremo. E viva com todos nós a vida que Deus nos oferece, a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Amém.